Era um dia qualquer na rochosa ilha de Patmos, onde o silêncio só era quebrado pelo som das ondas que lambiam as pedras. João, o apóstolo exilado, talvez estivesse refletindo sobre a dureza daqueles tempos, quando de repente algo sobrenatural rompeu sua rotina. Uma voz, potente como o som de uma trombeta, ecoou atrás dele. Escreve no livro o que vês e envia às 7 igrejas. João virou-se e o que viu era indescritível. 7 candeeiros de ouro o cercavam, e entre eles alguém como o Filho do Homem. Seus olhos brilhavam como chamas de fogo, seu cabelo era branco como a lã, e seus pés suaves, bronze orgânico, reluzente como se saído de uma fornalha. A voz, que antes soava como trombeta, agora era como o rugido de muitas águas. Em sua mão direita segurava 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gomas. Seu rosto resplandecia como o sol ao meio-dia. O apóstolo caiu ao chão como morto, incapaz de suportar a glória daquela visão. Mas o Senhor o tocou com sua mão direita e o confortou. Não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. João recebeu a missão de registrar o que era, o que é e o que teria de vir. A revelação estava apenas começando, mas as palavras do Mestre já apontavam para um propósito grandioso, que uniria céu e terra em um plano eterno. Enquanto ele tentava absorver a grandiosidade do momento, a figura gloriosa continuava a falar. E cada palavra parecia penetrar não apenas os ouvidos, mas a própria alma. Escreve, pois estas coisas são para as compras, o que vê agora e o que há de acontecer depois. João, em suas fraquezas humanas, começou a perceber que não estava apenas diante de um mensageiro, mas daquilo que era, que é e que há de vir. A espada que saiu de sua boca parecia viva, cortando qualquer dúvida com a clareza de uma verdade absoluta. Era a palavra que transforma, que julga e que salva. Atrás da figura majestosa, o cenário de Patmos desaparecia. Não havia mais pedras ásperas ou horizonte. Ele estava cercado por uma atmosfera que pulsava com santidade, como se o céu tivesse invadido aquele canto isolado do mundo. No capítulo 2 e início do capítulo 3 do livro de Apocalipse, encontramos as cartas enviadas pelo Senhor às 7 igrejas da Ásia Menor. Essas igrejas representam não apenas comunidades específicas, mas também as diversas realidades espirituais vividas pelo povo de Deus ao longo do tempo. Cada carta, com sua mensagem direta e personalizada, é endereçada ao anjo de cada igreja, frequentemente interpretado como o líder ou o espírito coletivo daquela comunidade. O Senhor se apresenta de maneiras diferentes a cada igreja, revelando características específicas de sua glória e autoridade. Ele elogia os esforços de alguns, como a perseverança e a rejeição ao mal, mas também adverte sobre falhas sérias, como a perda do primeiro amor, o comprometimento com falsos ensinamentos e a tolerância ao pecado. Cada mensagem traz um chamado ao arrependimento e à superação, com promessas gloriosas para aqueles que vencem. Por exemplo, a igreja de Éfeso. Ele elogia suas obras, labor e paciência, mas confronta sua frieza espiritual. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2:4. Já a igreja de Esmirna, que enfrentava perseguições intensas, ele encoraja com palavras de conforto e a promessa de vida eterna. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Cada carta é uma mistura de esperança e desafio, refletindo o cuidado de Cristo por seu povo. Ele se preocupa com a pureza, a fidelidade e o testemunho de cada igreja, e sua voz ecoa com autoridade divina, chamando cada comunidade a viver à altura de seu chamado.
Essas cartas transcendem o tempo e espaço, alcançando também os cristãos de hoje. Elas nos fazem refletir sobre nossa própria fé, práticas e prioridades, enquanto esperam a resposta de corações dispostos a ouvir e obedecer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:7. A igreja de Pérgamo, o Senhor reconhece sua fidelidade em meio à hostilidade, habitando onde está o trono de Satanás. Apocalipse 2, verso 13. No entanto, ele a exorta contra compromissos perigosos, como os ensinamentos de Balaão e dos nicolaítas, que promoviam práticas idólatras e imorais. A mensagem é clara. A fidelidade doutrinária é tão essencial quanto a coragem diante das perseguições. Jatira, por sua vez, é elogiada por suas obras de amor, fé, serviço e paciência. Contudo, é severamente advertida por tolerar Jezabel, uma figura simbólica que representa a influência corruptora dentro da comunidade, levando os fiéis a práticas que desonram a Deus. Aqui, o Senhor revela seu profundo zelo por sua igreja e a disposição de corrigir aqueles que desviam o rebanho. A igreja de Sardes recebe uma das repreensões mais duras. Tens nome de que vives e estás morto. Apocalipse 3:1. Apesar de manterem uma aparência de vitalidade espiritual, muitos ali haviam se afastado da verdadeira fé. Ainda assim, há esperança para aqueles que não contaminaram suas vestes, e a promessa de comunhão eterna é oferecida àqueles que perseverarem. Filadélfia é uma igreja de portas abertas, pequena em força, mas grande em fidelidade. O Senhor a encoraja com promessas de proteção e vitória sobre aqueles que se opõem, assegurando que sua posição em seu reino é inabalável. Em Apocalipse 4, João testemunha uma transição extraordinária. Uma voz como som de trombeta o chama e ele vê uma porta aberta no céu. Este convite para subir revela a dimensão celestial, onde eventos grandiosos e eternos são apresentados, contrastando com a realidade terrena. Ao atravessar o portal, João é imediatamente levado ao trono de Deus, descrito com um brilho semelhante ao jaspe e à sardônica, refletindo sua glória incomparável. Um arco-íris, semelhante a uma esmeralda, envolve o trono, simbolizando tanto a promessa divina quanto sua santidade imutável. Ao redor do trono, há 24 tronos menores, ocupados por anciãos vestidos de branco com coroas de ouro. Esses anciãos representam autoridade, pureza e adoração contínua, embora suas identidades exatas permaneçam objeto de reflexão e debate. Relâmpagos, vozes e trovões emanam do trono. Esses fenômenos representam o poder soberano e a presença gloriosa de Deus. Diante do trono, há algo como um mar de vidro semelhante ao cristal, que reflete calma e transparência absolutas. Ao redor do trono, 4 criaturas viventes cercam-no. Essas criaturas possuem aparências distintas: um leão, um boi, um homem e uma águia. Têm 6 asas e são cheias de olhos por dentro e por fora, simbolizando vigilância e conhecimento. As criaturas proclamam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Apocalipse 4, versículo 8. Seus cânticos de adoração ressoam continuamente, exaltando a santidade e a eternidade de Deus. Os anciãos, ao ouvirem essa adoração, prostram-se diante do trono e lançam suas coroas, reconhecendo que toda honra e glória pertencem exclusivamente ao Criador. Eles dizem: digno és, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse 4, versículo 11. Essa cena do trono celestial demonstra o louvor incessante e o ciclo de adoração que ocorre diante de Deus. O mar de cristal, os relâmpagos e trovões, e as criaturas viventes juntos revelam a majestade e o governo absoluto do Senhor
sobre toda a criação. No capítulo 5 do livro de Apocalipse, João é conduzido a um momento de suspense no céu. Um livro misterioso aparece nas mãos daquele que está sentado no trono. Este livro, selado com 7 selos, simboliza um decreto divino contendo o plano de Deus para a redenção e o julgamento da criação. Os 7 selos indicam a perfeição e a inviolabilidade do conteúdo do livro, um mistério que apenas o céu pode revelar. Uma voz poderosa faz uma pergunta que ecoa pelo céu e pela terra. Quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? O silêncio que segue a essa pergunta traz um peso de angústia. João começa a chorar muito, percebendo que ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra possui autoridade ou pureza suficiente para abrir o livro ou sequer olhar para ele. Esse momento evidencia a incapacidade humana e angelical diante dos mistérios de Deus. Contudo, um dos anciãos conforta João, apontando para o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e é digno de abrir o livro. Quando João volta seu olhar, ele vê não um leão, mas um cordeiro, como que morto, mas de pé. O contraste é impactante. O cordeiro simboliza sacrifício e redenção, enquanto o leão indica vitória e poder. Essa visão encapsula a identidade multifacetada de Cristo, o único digno de executar o plano de Deus. O cordeiro tem 7 chifres e 7 olhos, representando sua onipotência e onisciência, perfeitas em toda a criação. Ele se aproxima do trono e toma o livro, um gesto que faz com que todo o céu entre em adoração. As 4 criaturas viventes e os 24 anciãos prostram-se diante do cordeiro, cada um com uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles entoam um cântico novo. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5:9. Essa adoração transcende as vozes dos anciãos e das criaturas viventes, estendendo-se a miríades de anjos que proclamam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Finalmente, a criação inteira, céu, terra, mar e tudo o que neles há, se junta em um coro uníssono, declarando glória e honra àquele que está no trono e ao Cordeiro, exaltando sua autoridade suprema e seu papel na execução dos propósitos eternos de Deus. A cena se encerra com as criaturas viventes dizendo amém e os anciãos prostrando-se em adoração total. Em Apocalipse 6, o Cordeiro começa a abrir os selos do livro, revelando uma série de eventos que marcam o desenrolar do plano de Deus para a história. Com a abertura dos 4 primeiros selos, surgem os famosos 4 cavaleiros, cada um trazendo consigo uma mensagem e um impacto significativo sobre o mundo. Esses cavaleiros, simbolizados por diferentes cores de cavalos, carregam consigo temas como conquista, guerra, fome e morte, afetando toda a humanidade. O primeiro selo é aberto e João vê um cavalo branco, cujo cavaleiro segura um arco e recebe uma coroa. Ele parte vencendo e para vencer. Apocalipse 6, versículo 2. Há interpretações variadas sobre esse cavaleiro. Alguns o associam a Cristo e à expansão do Evangelho, enquanto outros o veem como uma força de conquista ou dominação opressiva. O cavalo branco, assim, pode simbolizar tanto vitória espiritual quanto ambição de poder. Quando o segundo selo é aberto, aparece um cavalo vermelho, simbolizando guerra e conflito. O cavaleiro, que empunha uma grande espada, recebe poder para tirar a paz da terra, fazendo com que os homens se matem uns aos outros. Apocalipse 6, versículo 4.
Este cavalo representa os efeitos devastadores de conflitos humanos e guerras, que têm sido uma constante na história, trazendo destruição e divisão entre as nações e os povos. O terceiro selo é aberto e surge um cavalo preto, cujo cavaleiro carrega uma balança na mão. Uma voz anuncia medidas de racionamento: 1 medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. Mas não danifiques o azeite e o vinho. Apocalipse 6, versículo 6. Este cavalo simboliza a fome, a escassez e a desigualdade econômica, onde o custo de alimentos básicos aumenta dramaticamente, enquanto itens de luxo permanecem disponíveis, revelando injustiças sociais. Com a abertura do quarto selo, aparece um cavalo amarelo pálido ou esverdeado, e seu cavaleiro é identificado como a Morte, seguido pelo Hades. Eles recebem poder para matar por meio de espada, fome, pestilência e pelas feras da terra, atingindo 1/4 da humanidade. Apocalipse 6, versículo 8. Este cavaleiro representa a mortalidade em sua forma mais abrangente, incluindo calamidades naturais, epidemias e violência. Os 4 cavaleiros não agem de forma independente. Eles são permitidos a galopar sob a autoridade divina, como parte do julgamento e da purificação do mundo. Eles demonstram o impacto do pecado humano e as consequências que a humanidade sofre em resposta à sua rebeldia. Esses cavaleiros prenunciam o que está por vir, apontando para desdobramentos futuros dentro do plano celestial e da narrativa do Apocalipse. Com a abertura do 5º selo, em Apocalipse 6, versículo 9 a 11, a cena muda de destruição na terra para um momento de clamor celestial. João vê as almas dos mártires, aqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram, posicionadas debaixo do altar. Esse altar remete ao altar de sacrifício no templo, simbolizando que suas vidas foram oferecidas como um sacrifício em devoção ao Senhor. Essas almas clamam em alta voz, perguntando: até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Seu clamor reflete não apenas o desejo por justiça, mas também a expectativa pelo cumprimento dos propósitos divinos. Esse pedido não é movido por vingança pessoal, mas pelo anseio de ver o mal plenamente derrotado e a glória de Deus revelada em sua plenitude. Em resposta, cada uma dessas almas recebe uma vestidura branca, símbolo de pureza, vitória e a recompensa que lhes é prometida. Essa veste reafirma sua posição de justos diante de Deus e o reconhecimento celestial de sua fidelidade até a morte. Eles são instruídos a descansar ainda por um pouco de tempo, indicando que o plano de Deus ainda está em andamento e que a vingança e a justiça virão no momento estabelecido por sua soberania. Esse tempo de espera está conectado ao número completo de seus irmãos e companheiros de serviço, que também serão mortos como eles. Isso sugere que o sofrimento e o martírio são parte do desdobramento do plano divino e que há um propósito até mesmo nas tribulações. O clamor dos mártires ecoa a tensão entre a justiça de Deus e a paciência divina, que permite que o mal persista temporariamente enquanto outros se voltam para ele. Essa visão reforça a ideia de que os mártires têm um papel ativo no céu, não apenas em adoração, mas como intercessores que clamam por justiça e redenção final. Suas vozes ressoam como testemunhas vivas da fidelidade de Deus e da vitória que virá, mesmo enquanto aguardam o tempo determinado por sua soberania. Eles são um lembrete poderoso do preço da fé e da promessa de restauração que se aproxima. Com a abertura do 6º selo, em Apocalipse 6, versículos 12 a 17, João descreve uma série de eventos catastróficos que abalam a criação inteira.
Há um grande terremoto. O sol se torna negro como tecido de saco feito de crina. A lua torna-se vermelha como sangue. E as estrelas caem do céu, como figos que caem de uma figueira agitada por um forte vento. Esses fenômenos simbolizam um abalo cósmico, indicando que o próprio universo responde ao juízo de Deus. O céu é enrolado como um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas são removidas de seus lugares. Esse cenário transmite a ideia de que nenhuma parte da criação está isenta do impacto do juízo divino. Esse abalo é um chamado universal para reconhecer a soberania do Cordeiro e a inevitabilidade do cumprimento dos planos de Deus. Todo o cosmos é envolvido nesses eventos, destacando a magnitude do julgamento. Diante desses eventos, todos os estratos da humanidade, reis, príncipes, ricos, poderosos, escravos e homens livres, tentam se esconder nas cavernas e nas rochas das montanhas. Eles clamam às montanhas e às rochas que caiam sobre eles para os esconderem da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Essa reação evidencia o reconhecimento universal de que ninguém pode escapar do julgamento divino. A pergunta que ecoa é: quem poderá subsistir? Esse clamor reflete o desespero da humanidade ao perceber que não há refúgio ou proteção contra o justo juízo de Deus. A abertura do sétimo selo, descrita em Apocalipse 8, versículo 1, introduz um silêncio no céu por cerca de meia hora. Esse silêncio é carregado de significado, sendo um momento de expectativa reverente antes do desenrolar dos próximos eventos. O silêncio no céu sublinha a gravidade do que está por vir. Ele funciona como uma pausa solene, um prelúdio ao ciclo de julgamentos seguintes, representados pelas trombetas. Durante esse momento, o céu parece prender a respiração, indicando a seriedade e o peso do plano divino que continua a se desdobrar. Esse intervalo marca uma transição crucial, enquanto a atenção se volta para os desdobramentos seguintes na narrativa celestial. Em Apocalipse 8 e 9, as 7 trombetas, entregues a 7 anjos, representam um ciclo de juízos que tem como objetivo chamar a atenção da humanidade para o poder e a soberania de Deus. Esses toques anunciam catástrofes que afetam a criação e a vida humana. Cada som é uma advertência divina, desencadeando eventos que envolvem a terra, o mar, as águas e os céus, refletindo a gravidade do afastamento humano de Deus e o impacto do juízo divino. A primeira trombeta traz granizo e fogo misturados com sangue que caem sobre a terra. 1/3 das árvores e toda a relva verde são queimadas. Apocalipse 8, versículo 7. Esse juízo afeta diretamente a vegetação, evidenciando a fragilidade da criação e o impacto sobre a sustentação da vida. A destruição da natureza reflete o desequilíbrio ecológico causado pelo pecado humano, trazendo consequências que ressoam na vida cotidiana. A segunda trombeta atinge o mar. Algo como uma grande montanha, ardendo em fogo, é lançado no oceano, transformando 1/3 do mar em sangue. 1/3 das criaturas marinhas morre, e 1/3 dos navios é destruído. Apocalipse 8, versículos 8 e 9. Esse evento destaca a dependência humana dos recursos marítimos, além de afetar o comércio e a navegação. A destruição do mar simboliza o impacto direto nos sistemas que sustentam a vida e a economia. Com o som da terceira trombeta, uma grande estrela, chamada Absinto, cai do céu, envenenando 1/3 das águas doces. Muitas pessoas morrem por causa das águas amargosas. Apocalipse 8, versículos 10 e 11. Esse juízo enfatiza a importância vital da água potável e o impacto devastador quando este recurso essencial é comprometido. O nome absinto simboliza amargura, refletindo tanto o literal quanto o espiritual nessa calamidade. A quarta trombeta afeta os céus.
Um terço do sol, da lua e das estrelas é escurecido, reduzindo a luz do dia e da noite. Apocalipse 8, versículo 12. Esse fenômeno cósmico reflete o desmoronamento da ordem natural, criando um cenário de trevas e incerteza. O escurecimento celestial simboliza a ruptura de estabilidade e segurança, aumentando o terror e o alerta para a humanidade que observa o céu em mudança. O toque da quinta trombeta introduz um juízo espiritual. Uma estrela caída recebe a chave do poço do abismo, de onde saem gafanhotos que atormentam os homens que não possuem o selo de Deus em suas testas. Apocalipse 9, versículo 1 a 12. Esse tormento, descrito como semelhante à dor de uma picada de escorpião, traz aflição severa, sem causar morte. Representa um juízo que atinge o espírito, expondo vulnerabilidades daqueles sem a proteção divina. A sexta trombeta libera 4 anjos presos junto ao rio Eufrates. Eles lideram um exército destrutivo que mata 1/3 da humanidade. Apocalipse 9, versículo 13 a 21. Esse juízo simboliza o impacto devastador da rebelião contínua contra Deus. Apesar do tormento e das perdas, muitos permanecem endurecidos, recusando-se a abandonar seus pecados e ídolos. As trombetas continuam a funcionar como advertências que clamam por arrependimento. Em Apocalipse 10, João tem uma visão de um anjo poderoso envolto em uma nuvem, com um arco-íris sobre sua cabeça, rosto como o sol e pés como colunas de fogo. Esse anjo carrega um pequeno livro aberto em sua mão. Ao posicionar um pé sobre o mar e outro sobre a terra, o anjo proclama com grande autoridade, simbolizando a abrangência e o impacto universal do que está prestes a ser revelado. Sua postura reflete o domínio de Deus sobre toda a criação. O som de sua voz é como o rugido de um leão, e quando ele fala, 7 trovões respondem. João se prepara para escrever o que ouviu, mas uma voz celestial o impede, ordenando que os segredos revelados pelos trovões sejam selados e não registrados. Isso mostra que algumas partes do plano de Deus permanecem ocultas, guardadas em seu mistério soberano. Nem todas as revelações são destinadas ao conhecimento humano imediato. O anjo então ergue sua mão ao céu e jura por Deus, o Criador de todas as coisas, que não haverá mais demora. Esse momento marca a iminência do cumprimento do plano de Deus, revelado quando o 7º anjo tocar sua trombeta. Ele anuncia o mistério de Deus, que será consumado conforme prometido aos profetas. Esse mistério engloba tanto os juízos quanto a redenção definitiva que Deus trará para o mundo. João recebe uma ordem direta. Ele deve tomar o pequeno livro da mão do anjo e comê-lo. Ao fazê-lo, descobre que o livro é doce em sua boca, mas amargo em seu estômago. Apocalipse 10, versículos 9, 10. Essa experiência simboliza a complexidade da palavra de Deus. Sua mensagem pode trazer doçura e alegria, como a revelação de sua verdade e graça, mas também amargor, pois envolve juízo, sofrimento e desafios ao proclamá-la com fidelidade. Depois de consumir o livro, João recebe uma nova instrução. Importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Apocalipse 10, versículo 11. Essa missão reforça que ele deve continuar a proclamar a palavra de Deus, mesmo diante das dificuldades e amarguras que isso pode trazer. A mensagem divina, apesar de desafiadora, precisa alcançar o mundo inteiro, servindo tanto de advertência quanto de esperança para todos os povos. Em Apocalipse 11, versículos 3 a 13, surgem 2 figuras proféticas conhecidas como as 2 testemunhas. Elas são descritas como servos de Deus, vestidos de pano de saco, um traje associado ao arrependimento e à proclamação de mensagens de juízo. Enviadas para profetizar por 1260 dias, essas testemunhas têm a missão de trazer uma mensagem poderosa em meio ao caos,
chamando a humanidade ao arrependimento, mesmo diante de grande oposição. As duas testemunhas são comparadas a duas oliveiras e dois candeeiros, referenciando Zacarias 4, versículos 2-14, onde simbolizam a presença e o poder do Espírito Santo. Elas possuem autoridade extraordinária. Podem fechar o céu para que não chova, transformar águas em sangue e ferir a terra com pragas. Essas habilidades ecoam os ministérios de Elias e Moisés, reforçando seu papel como profetas poderosos que proclamam o juízo e a redenção divina. Durante seu tempo de profecia, elas são invulneráveis, protegidas por Deus. Qualquer um que tenta prejudicá-las é consumido pelo fogo que sai de suas bocas, símbolo de sua autoridade divina. No entanto, ao final de seu ministério, a besta que sobe do abismo trava guerra contra elas, prevalece e as mata. Seus corpos são deixados expostos nas ruas da grande cidade, simbolizando uma tentativa de humilhar e desacreditar sua mensagem diante do mundo. O mundo reage à morte das testemunhas com alegria e celebração, enviando presentes uns aos outros, pois suas profecias haviam atormentado a humanidade. Esse comportamento reflete a rebeldia e o endurecimento espiritual das pessoas diante do juízo de Deus. Após 3 dias e meio, o Espírito de vida de Deus entra nelas e elas ressuscitam, causando grande terror entre aqueles que as observam e reconhecem o poder divino em sua ressurreição. As testemunhas ressuscitadas são chamadas ao céu, subindo em uma nuvem enquanto seus inimigos assistem. Nesse momento, um grande terremoto ocorre, destruindo 1/10 da cidade e matando 7.000 pessoas. Os sobreviventes, aterrorizados, glorificam a Deus, reconhecendo sua soberania. Esse evento poderoso demonstra tanto o julgamento quanto a oportunidade de redenção divina, em meio ao caos e à rebelião que prevalecem no mundo. Em Apocalipse 12, João apresenta uma visão simbólica que revela uma batalha cósmica entre o bem e o mal. Ele vê uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas em sua cabeça. Essa mulher representa o povo de Deus, tanto Israel quanto a igreja. Sua imagem gloriosa reflete a dignidade e o propósito divino em sua existência. Ela está grávida e em trabalho de parto, prestes a dar à luz um filho especial. Um grande dragão vermelho aparece, com 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas em suas cabeças. Este dragão é identificado como Satanás, o adversário de Deus. Ele tenta devorar o filho assim que ele nasce. O dragão também é descrito como aquele que arrasta com sua cauda 1/3 das estrelas do céu, lançando-as à terra, simbolizando a rebelião angelical liderada por ele. Sua intenção é destruir o plano de Deus desde o início. A mulher dá à luz um menino, que está destinado a reger as nações com cetro de ferro. Esse menino representa Jesus Cristo, o Messias prometido, cujo reino é eterno. Antes que o dragão possa atacá-lo, o filho é arrebatado para Deus e para o seu trono, simbolizando a proteção divina e a ascensão de Cristo após sua ressurreição. Essa proteção demonstra o controle absoluto de Deus sobre seu plano de salvação. A mulher foge para o deserto, onde Deus preparou um lugar de refúgio para ela. Durante 1260 dias, ela é protegida e sustentada, simbolizando o cuidado contínuo de Deus com seu povo em tempos de tribulação. Essa parte da visão destaca a perseguição espiritual que o povo de Deus enfrenta, enquanto também enfatiza a providência divina que garante sua sobrevivência e sua missão, mesmo diante da oposição. A visão se expande para mostrar uma batalha no céu. Miguel e seus anjos lutam contra o dragão e seus anjos. Satanás e suas forças são derrotados e lançados à terra, marcando uma vitória celestial, mas intensificando a fúria de Satanás contra os habitantes da terra.
Ele continua a perseguir a mulher, mas ela é protegida por Deus, recebendo asas para escapar do dragão e resistir à perseguição espiritual contínua. Em Apocalipse 13, versículo 1-10, João descreve a visão de uma besta que surge do mar. Ela tem 10 chifres e 7 cabeças, cada uma com um nome de blasfêmia. Seus chifres têm diademas, simbolizando poder, enquanto as cabeças representam reinos ou governantes que se opõem a Deus. A besta combina características de um leopardo, urso e leão, refletindo os reinos descritos em Daniel, capítulo 7, que simbolizam governos humanos desafiando a soberania divina. A besta recebe seu poder, trono e autoridade do dragão, identificado como Satanás. Isso mostra que ela é um instrumento do dragão para implementar seu plano de oposição a Deus. Uma de suas cabeças parece mortalmente ferida, mas sua ferida é curada, causando admiração entre os habitantes da terra. Essa aparente ressurreição aumenta sua influência, levando multidões a adorá-la e também ao dragão que lhe deu poder. A besta fala com arrogância e blasfêmias, desafiando abertamente o nome de Deus, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Ela recebe permissão para agir por 42 meses, 1260 dias, um período limitado de autoridade. Durante esse tempo, a besta persegue os santos, fazendo guerra contra eles e aparentemente triunfando. Esse conflito reflete a intensa oposição enfrentada pelos fiéis por sua lealdade a Deus, demonstrando o custo do discipulado. A adoração à besta é generalizada entre aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Isso reflete a cegueira espiritual daqueles que rejeitam a verdade de Deus e se voltam para a adoração idólatra. Contudo, a passagem enfatiza que a autoridade da besta é temporária e permitida dentro do plano soberano de Deus. Seu impacto, embora devastador, serve a propósitos maiores no desdobramento do juízo divino. A passagem conclui com uma advertência: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar com a espada, necessário é que seja morto à espada. Apocalipse 13, versículo 9 e 10. Essa declaração encoraja os santos a perseverarem, confiando na justiça de Deus, mesmo diante da perseguição e do sofrimento. A perseverança e a fé são essenciais para resistir às tentações e pressões trazidas pela besta. Em Apocalipse 13, versículos 11 e 18, João descreve o surgimento de uma segunda besta, distinta da que emerge do mar. Essa besta vem da terra, tem 2 chifres como os de um cordeiro, mas fala como um dragão, simbolizando uma aparência de bondade ou religiosidade, enquanto age sob a influência de Satanás. Muitas vezes identificada como o falso profeta, essa besta é o braço religioso do sistema do anticristo, trabalhando para enganar e desviar a humanidade. A segunda besta exerce autoridade em nome da primeira, promovendo sua adoração entre os habitantes da terra. Ela realiza sinais e milagres, como fazer descer fogo do céu para enganar as pessoas. Essas demonstrações sobrenaturais reforçam sua influência e levam muitos a adorarem a besta do mar. Assim, ela estabelece um culto ao sistema maligno representado pela primeira besta, ampliando sua dominação espiritual. Essa besta cria uma imagem da primeira besta e dá vida a ela, tornando-a capaz de falar e ordenar que aqueles que não a adorarem sejam mortos. A idolatria atinge seu ápice com essa imagem, simbolizando a centralidade da falsa adoração e o totalitarismo espiritual promovido pelo dragão. Através disso, a segunda besta consolida o controle espiritual sobre as pessoas, exigindo submissão total à falsa divindade que representa. Uma das formas de controle impostas pela segunda besta é o sistema da marca. Todos, grandes ou pequenos,
ricos ou pobres, livres ou escravos, são obrigados a receber uma marca na mão direita ou na testa. Sem essa marca, ninguém pode comprar ou vender, destacando o poder econômico como meio de opressão e conformidade. Essa marca simboliza a submissão total à autoridade da besta e o alinhamento com seu sistema corrupto. O número da besta, 666, é apresentado como símbolo de sua identidade. João o descreve como o número de um homem, sugerindo imperfeição ou humanidade caída, em contraste com a perfeição divina, representada pelo número 7. O 666 representa o controle e a adoração ao sistema anticristo, marcando uma divisão clara entre aqueles que permanecem fiéis a Deus e os que escolhem seguir o engano e se submeter à besta. Em Apocalipse 14, versículo 1-5, João apresenta uma visão de esperança e triunfo. Ele vê o Cordeiro, Jesus Cristo, em pé no Monte Sião, acompanhado por 144 mil pessoas redimidas da terra. O Monte Sião, associado à presença de Deus, simboliza vitória, segurança e o cumprimento das promessas divinas. Essa cena destaca o cuidado de Deus com os seus e a fidelidade daqueles que permaneceram firmes em meio à grande tribulação e tentação. Os 144 mil têm o nome do Cordeiro e do Pai escritos em suas testas, simbolizando pertencimento e proteção divina. Eles representam aqueles que permaneceram fiéis a Deus durante tempos de grande tribulação e tentação. Sua pureza é enfatizada, indicando que viveram em santidade e obediência ao Senhor, rejeitando os sistemas corruptos promovidos pela besta e pelo dragão. Sua identidade reflete sua devoção exclusiva a Deus. João ouve um som celestial como o estrondo de muitas águas e o rugido de um trovão, acompanhado por uma melodia tocada com harpas. Esses sons vêm do céu, criando uma atmosfera de celebração e adoração. Os 144 mil entoam um cântico novo que somente eles podem aprender, destacando sua experiência única de resgate e vitória por meio do Cordeiro. Esse cântico novo simboliza sua singularidade e consagração a Deus. Os redimidos são descritos como não contaminados com mulheres, pois são virgens, simbolizando pureza espiritual e lealdade a Cristo. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Apocalipse 1, versículo 4, demonstrando devoção inabalável. Foram redimidos como primícias para Deus e para o Cordeiro, representando um grupo escolhido e consagrado para a glória divina. Sua obediência destaca sua posição especial no plano de Deus. Na boca deles não se encontrou mentira. São irrepreensíveis diante do trono de Deus. Essa descrição enfatiza sua integridade e os contrasta com aqueles que seguiram a besta. Os 144 mil são exemplos de fidelidade em meio à corrupção e engano do mundo. Essa visão de pureza e vitória no Monte Sião prepara o cenário para os próximos eventos, onde o juízo divino e a vitória final de Deus sobre o mal continuam a ser revelados. Em Apocalipse 15 e 16, João descreve 7 anjos com 7 taças cheias da ira de Deus, representando juízos definitivos sobre a terra. Esses eventos simbolizam o ápice do julgamento divino contra a rebelião humana e os poderes malignos. Antes de cada taça ser derramada, o céu proclama a justiça e a santidade de Deus em suas ações. Esses juízos não apenas punem, mas também destacam a soberania divina sobre toda a criação. A primeira taça é derramada sobre a terra, causando feridas malignas e dolorosas naqueles que têm a marca da besta e adoram sua imagem. Apocalipse 16, verso 2. Essa praga simboliza a retribuição divina para aqueles que escolheram se aliar ao sistema anticristo, demonstrando que sua fidelidade ao mal resulta em sofrimento.
Esse juízo inicia uma série de eventos devastadores que afetam a criação e a humanidade de forma irreversível. A segunda taça transforma o mar em sangue como de um morto, matando todos os seres vivos nele. Apocalipse 16:3. A terceira taça afeta os rios e fontes de água doce, também os transformando em sangue. Apocalipse 1, verso 4-7. Um anjo proclama a justiça de Deus nesse ato, afirmando que os homens recebem sangue para beber porque derramaram o sangue dos santos. Esses juízos mostram o impacto devastador na criação e a perfeita retribuição divina. A quarta taça intensifica o calor do sol, queimando os homens com fogo. Apocalipse 16, versos 8-9. Apesar disso, eles não se arrependem, mas blasfemam contra Deus, revelando seu endurecimento espiritual. A quinta taça mergulha o reino da besta em trevas, trazendo sofrimento, mas as pessoas continuam a blasfemar e recusam-se a se arrepender. Apocalipse 16, verso 10-11. Esses juízos expõem a corrupção e a fragilidade do domínio da besta. A sexta taça seca o rio Eufrates, preparando o caminho para os reis do Oriente e reunindo as nações para a batalha final em Armagedon. Apocalipse 16, verso 12-16. A sétima taça traz relâmpagos, trovões, um terremoto sem precedentes e uma grande tempestade de granizo. Apocalipse 16, verso 17-21. A destruição é completa, marcando o clímax do julgamento divino e a queda das forças do mal, enquanto Deus reafirma seu poder soberano. Em Apocalipse 17:18, João descreve a queda da Babilônia, símbolo de opulência, corrupção e oposição a Deus. Babilônia é apresentada como uma mulher, uma grande prostituta, sentada sobre uma besta escarlate. Adornada com ouro e pedras preciosas, ela simboliza sedução mundana e riqueza. Contudo, em sua mão está um cálice cheio de abominações. Ela representa um sistema global de idolatria, imoralidade e comércio corrupto que domina reis e povos. A mulher é chamada de Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Apocalipse 1, verso 5. Sua influência corruptora afeta reis e mercadores que se embriagam com seus excessos. A besta sobre a qual ela está sentada simboliza poderes políticos que colaboram com seu sistema. No entanto, esses mesmos reinos se voltarão contra ela, destruindo-a de acordo com o propósito de Deus, demonstrando que seu fim é inevitável. Apocalipse 17, versos 16-17. Apocalipse 18 descreve a destruição de Babilônia como repentina e completa. Uma voz poderosa proclama: "Caiu, caiu a grande Babilônia." Apocalipse 18, verso 2. A cidade, símbolo de comércio e riqueza global, é devastada, expondo a fragilidade de seu sistema corrupto. Reis, mercadores e marinheiros lamentam sua queda, pois perderam seus lucros e privilégios. O lamento terrestre contrasta com o júbilo celestial pela justiça divina que se cumpre. Enquanto a terra lamenta, o céu celebra. Anjos e santos proclamam que a queda de Babilônia é justa, pois retribui seus pecados e vinga o sangue dos santos e profetas. Apocalipse 18, versos 20. A destruição é completa e final. Babilônia não será reconstruída nem lembrada como gloriosa. Em uma única hora, tudo o que simbolizava seu poder e influência é reduzido à desolação, sublinhando a rapidez e a certeza do julgamento de Deus. A queda de Babilônia representa o colapso de sistemas corruptos que se opõem a Deus. Sua destruição reflete o triunfo da justiça divina e a redenção daqueles que foram oprimidos por seu domínio. O contraste entre o lamento na terra e o júbilo no céu ressalta que o juízo de Deus é motivo de celebração para os que aguardam sua justiça. Babilônia é um lembrete de que toda glória humana sem Deus é temporária e destinada à queda.
Em Apocalipse 16, versos 12, 16 e 19, versos 11 e 21, João descreve a batalha final, conhecida como Armagedon. Este evento culmina no confronto entre as forças do bem e do mal, reunindo as nações sob o domínio da besta e do falso profeta para lutar contra Deus. O nome Armagedon, associado ao Monte Megido, simboliza um cenário de julgamento e confronto decisivo. Essa batalha é a expressão final da rebelião humana e espiritual contra a soberania divina. A preparação para a guerra começa com a sexta taça, quando o rio Eufrates seca, permitindo que os reis do Oriente se reúnam para a batalha. 3 espíritos impuros, semelhantes a rãs, saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta, operando sinais e persuadindo as nações a se unirem contra Deus. Apocalipse 16, versos 13 e 14. Essa mobilização demonstra tanto a manipulação espiritual quanto a rejeição humana do governo divino. Em Apocalipse 19, João vê o céu aberto e aparece um cavaleiro em um cavalo branco, identificado como Jesus Cristo. Ele é chamado de fiel e verdadeiro, e julga e guerreia com justiça. Apocalipse 19, verso 11. Vestindo uma túnica tingida de sangue, ele tem um nome conhecido apenas por si mesmo. Em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, verso 16. Sua vinda marca a derrota definitiva das forças malignas e o triunfo do reino de Deus. As forças malignas, lideradas pela besta e pelo falso profeta, são completamente derrotadas. Da boca do cavaleiro sai uma espada afiada, com a qual ele ferirá as nações e ele as regerá com cetro de ferro. A besta e o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo, enquanto os exércitos que a seguem são destruídos pela palavra de Deus e pelos anjos celestiais. Apocalipse 19, versos 20 e 21. Essa vitória reafirma o domínio absoluto de Cristo sobre toda a criação. O Armagedon simboliza a culminação do conflito entre o bem e o mal. O triunfo de Cristo não apenas elimina as forças malignas, mas também estabelece sua autoridade como Rei soberano, digno de todo louvor. A guerra no Armagedon representa o clímax da história, onde a justiça divina é plenamente manifestada e o reino de Deus é firmemente estabelecido, preparando o cenário para os eventos finais do Apocalipse. Em Apocalipse 19, versos 6 e 9, João descreve uma cena celestial de celebração e alegria com o anúncio das bodas do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus Cristo e sua noiva é a Igreja, composta por todos os fiéis que permaneceram leais a ele. Este evento simboliza a união eterna entre Cristo e seu povo. Essa celebração ocorre após os juízos divinos terem purificado a terra, marcando o início de uma comunhão perfeita entre Deus e a Igreja. A celebração começa com uma grande multidão no céu proclamando: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19, verso 6. Essa proclamação reconhece a soberania de Deus e a vitória de Cristo. É um momento de regozijo, pois chegou o tempo das bodas do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Apocalipse 1, verso 7. A noiva representa a Igreja, que foi purificada e preparada para este momento de união eterna com Cristo. A noiva está vestida de linho fino, brilhante e puro, que simboliza os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19, verso 8. Esse linho não é mérito próprio, mas fruto da obra redentora de Cristo, que purificou sua Igreja. Essa vestimenta destaca a santidade da Igreja e sua prontidão para participar do banquete celestial. A imagem reflete a íntima relação entre Cristo e seu povo, marcando o início de uma comunhão eterna. O anjo declara: Bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, verso 9. Este convite é um chamado à salvação e à participação na comunhão eterna com Deus.
Apenas os que perseveraram na fé têm o privilégio de participar deste banquete. O convite destaca tanto a graça de Deus quanto a importância da fidelidade em meio às provações. É um evento que celebra a vitória de Cristo e a redenção de seu povo. As bodas do Cordeiro não simbolizam apenas a alegria da união de Cristo com sua igreja, mas também marcam o início de uma nova era no plano redentor de Deus. Este banquete celestial celebra a fidelidade dos santos e o triunfo de Cristo sobre o mal. Ao mesmo tempo, ele contrasta com o julgamento iminente dos ímpios, destacando o privilégio daqueles que escolheram seguir a Deus e a justiça divina que se aproxima. Em Apocalipse 1, versos 11 e 21, João descreve o retorno triunfante de Cristo. O céu se abre e Jesus aparece montado em um cavalo branco, símbolo de vitória e pureza. Ele é chamado de fiel e verdadeiro, pois sua justiça é perfeita. Cristo retorna como guerreiro e juiz, vindo para cumprir o plano de Deus. Este momento marca o clímax do Apocalipse, onde Cristo assume seu papel como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, trazendo juízo e redenção. Cristo veste uma túnica tingida de sangue, representando sua obra redentora e o juízo que está prestes a executar. Ele lidera um exército celestial, composto por anjos e santos, todos montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino e puro. Este exército celestial não participa fisicamente da batalha, pois a vitória pertence exclusivamente a Cristo. Sua autoridade é suficiente para derrotar os inimigos sem necessidade de combate físico. Da boca de Cristo sai uma espada afiada, simbolizando o poder de sua palavra. Ele vem para ferir as nações e reger com um cetro de ferro, indicando seu domínio absoluto e inquestionável sobre toda a criação. Em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, verso 16, reafirmando sua autoridade soberana sobre todos os poderes terrenos e espirituais. Sua presença inspira reverência e sela o destino dos inimigos de Deus. A batalha é travada contra a besta, o falso profeta e seus exércitos. Esses inimigos, representando sistemas corruptos e a oposição ao reino de Deus, são completamente derrotados. A besta e o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo, simbolizando sua destruição eterna. Seus seguidores, que escolheram rebelar-se contra Deus, são destruídos pela palavra de Cristo, demonstrando a supremacia absoluta do Senhor sobre todas as forças do mal. O retorno de Cristo não é apenas um ato de juízo, mas também a confirmação da vitória definitiva de Deus sobre o mal. Sua palavra, representada pela espada afiada, é suficiente para derrotar seus inimigos, mostrando que seu poder é insuperável. Este evento marca o início da restauração final de todas as coisas, preparando o caminho para o reinado de 1000 anos e a realização completa do reino de Deus na história da criação. Em Apocalipse 20, versos 1-10, João descreve o destino de Satanás, o dragão, o principal inimigo de Deus e da humanidade. Um anjo poderoso desce do céu com uma corrente e a chave do abismo, prendendo Satanás e lançando-o no abismo, onde ele é selado por 1000 anos. Durante esse tempo, Satanás está impedido de enganar as nações. Este aprisionamento marca o início de um período de paz e justiça, conhecido como o milênio sob o reinado de Cristo. O milênio é descrito como um tempo de reinado com Cristo, em que os santos fiéis participam. Eles governam ao lado de Cristo, enquanto Satanás está preso, incapaz de continuar seu ciclo de engano e destruição. Esse período representa o domínio de Cristo sobre a terra e a vitória sobre as forças malignas. É um tempo em que a justiça e a paz prevalecem, enquanto o dragão está encerrado, aguardando seu destino final. Após os 1000 anos, Satanás é liberado por um breve período.
Ele retorna para enganar as nações mais uma vez, reunindo-as para um último confronto contra Deus. Esse exército, chamado de Gog e Magog, simboliza a última rebelião contra o reino de Deus. As nações cercam o acampamento dos santos e a cidade amada, representando a oposição final ao governo divino. É uma tentativa desesperada de Satanás de retomar o controle. Antes que o ataque possa ser concretizado, Deus intervém de forma definitiva. Fogo desce do céu e consome o exército de Satanás, marcando o fim de sua última tentativa de rebelião. Essa intervenção demonstra a soberania de Deus e sua autoridade absoluta sobre o mal. A derrota de Satanás é completa e irrefutável, mostrando que nenhuma força pode prevalecer contra o poder divino e o plano de redenção estabelecido por Deus. Satanás é finalmente lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão a besta e o falso profeta. Lá, ele será atormentado dia e noite, para todo sempre, simbolizando sua derrota final e irreversível. Este ato marca o triunfo absoluto do reino de Deus e a remoção definitiva do mal da criação. Com Satanás derrotado, o caminho é aberto para a restauração completa de todas as coisas e o estabelecimento do reino eterno de Deus. Em Apocalipse 20, versos 11 e 15, João apresenta a visão do grande trono branco, onde ocorre o julgamento final. Este trono imponente simboliza a soberania, pureza e justiça de Deus. Diante dele, os céus e a terra fogem, mostrando que este é um momento de seriedade absoluta. Essa cena marca o encerramento da história humana e o início da restauração final, quando todos, grandes e pequenos, são reunidos para serem julgados. Todos os mortos, grandes e pequenos, comparecem diante do trono, demonstrando que ninguém está isento do julgamento divino. Os livros são abertos e neles estão registradas as obras de cada pessoa. Esse registro enfatiza a responsabilidade individual diante de Deus e sua justiça perfeita. Cada um é julgado de acordo com suas obras, destacando que o julgamento é tanto justo quanto imparcial, considerando a vida e as escolhas de cada indivíduo. O livro da vida também é aberto, contendo os nomes daqueles que foram redimidos por Cristo. Esse livro simboliza a graça divina e a salvação. Aqueles cujos nomes estão no livro da vida são salvos, enquanto os que não estão registrados enfrentam a condenação eterna no lago de fogo, que é descrito como a segunda morte. Apocalipse 20, verso 14. Esse contraste entre salvação e condenação reflete a importância da aceitação da obra redentora de Cristo. A morte e o Hades são lançados no lago de fogo, indicando a derrota final do pecado e da morte. Esse ato simboliza o fim de tudo o que separa a humanidade de Deus, reafirmando a vitória de Cristo e o estabelecimento de sua justiça. O julgamento do grande trono branco destaca tanto a seriedade do pecado quanto a necessidade de estar em Cristo para escapar da condenação eterna, marcando o clímax da justiça divina. O julgamento final diante do grande trono branco reafirma a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Ele encerra a era do pecado e inaugura a restauração completa da criação. A separação definitiva entre os justos e os ímpios marca o início do reino eterno, onde a justiça prevalece e o plano redentor de Deus é plenamente realizado. A visão prepara o caminho para os novos céus e nova terra, descritos nos capítulos seguintes. Em Apocalipse 21 e 22, João apresenta a visão final, um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar já não existe, simbolizando a remoção do caos e do pecado. Esta nova criação inaugura uma era de plena comunhão entre Deus e seu povo. Deus habitará com os homens e seu tabernáculo estará entre eles.
Essa visão representa a culminação do plano redentor de Deus, onde a harmonia e a perfeição são restauradas. A Nova Jerusalém desce do céu como uma noiva adornada para o seu noivo, representando o povo de Deus em sua glória restaurada. É a morada eterna de Deus e dos redimidos, preparada pelo próprio Senhor. A presença de Deus é a característica central dessa nova criação. Ele enxugará toda lágrima e não haverá mais dor, luto ou morte, pois as coisas antigas passaram. Apocalipse 21, verso 4. Essa promessa reflete a restauração total e o fim de todas as aflições. A Nova Jerusalém é descrita com detalhes magníficos. Muros de jaspe, portas de pérolas e ruas de ouro puro. A glória de Deus ilumina a cidade, eliminando a necessidade do sol ou da lua, e o Cordeiro é sua luz. Apocalipse 21, verso 23. Não há templo na cidade, pois Deus e o Cordeiro são o templo, suprindo todas as necessidades espirituais. A cidade é o centro da nova criação, onde a presença divina é plenamente manifesta e acessível. Na visão, João vê o rio da água da vida fluindo do trono de Deus e do Cordeiro, e a árvore da vida, que dá frutos continuamente e cujas folhas são para a cura das nações. Apocalipse 22, 1, 2. Esse cenário simboliza abundância, vida eterna e a eliminação de todas as maldições. A nova criação é um lugar de paz e restauração, onde o povo de Deus desfrutará da comunhão plena com o Criador e viverá em alegria eterna. A eternidade na nova criação será marcada pela presença de Deus, onde não haverá mais escuridão, pecado ou separação. Os redimidos verão o rosto de Deus e reinarão para sempre com Ele. Apocalipse 2, versos 4, 5. Esta visão final encerra o Apocalipse com uma mensagem de esperança e vitória, mostrando que o plano de Deus culmina em uma comunhão perfeita e eterna entre Ele e seu povo, no ambiente glorioso e restaurado da nova criação. A jornada pelo Apocalipse revela não apenas o juízo de Deus contra o pecado e a vitória sobre o mal, mas também uma mensagem poderosa de esperança, restauração e comunhão eterna com o Criador. Desde as cartas às igrejas até a visão de um novo céu e uma nova terra, somos convidados a confiar na soberania de Deus, a perseverar na fé e a aguardar com expectativa o cumprimento de suas promessas. O fim da história não é destruição, mas renovação, um convite para fazer parte do reino eterno. Se você deseja conhecer mais sobre o plano de Deus para a humanidade, fortalecer sua fé e mergulhar nas verdades que transformam vidas, inscreva-se no canal agora mesmo. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que traz inspiração, esperança e direção para sua caminhada espiritual. Juntos, vamos explorar o poder das Escrituras e viver à altura do chamado do Cordeiro.